Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Gostaria de convidá-lo a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Gostaria de destacar hoje sobre a oração, a importância de orarmos sempre. O texto que escolhi se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Efésios 6, 18. Orar sempre. Invocar o nome do Senhor. Pôr em movimento nossa fé e esperança. É o que o mundo precisa nesses dias maus que ora vivemos. Orar e orar sempre. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele estava em prisão domiciliar, na cidade de Roma, capital do Império Romano. E ali ele descreve no último capítulo de Efésios, o capítulo 6, o que viria a ser conhecido pela igreja como a armadura de Deus, onde ele encoraja o povo do Senhor a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, a revestir-se da sua armadura. E em que consistia essa armadura? A salvação, o Evangelho, a verdade, a fé, a palavra de Deus, a justiça. Mas ele encerra essa palavra de encorajamento à igreja ao fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, orientando esta igreja a orar. E conforme ele coloca, orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Orar no Espírito, meus irmãos, significa orar sendo dirigido pelo Espírito e não por nossas próprias vontades, desejos e paixões. Orar no Espírito significa que, quando me ponho a orar, é uma resposta à ação do Espírito Santo sobre minha vida. E esta ação me conduz à sua palavra, para que as minhas súplicas a Deus, os meus pedidos, estejam em acordo com a sua palavra, para que assim sejam recebidos pelo Senhor e respondidos da forma como lhe aprouver. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a uma igreja que também passava por momentos de dificuldades, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quem ora, não no Espírito, mas sim na sua própria vontade, comete erros e não é por Deus respondido. Em dias de dificuldade que ora passamos, importa que oremos sempre. E não apenas nos dias de dificuldade, mas que oremos também nos dias de alegria, nos dias de prosperidade, nos dias em que alcançamos êxito em nossas ações. Mas essa oração precisa ser feita no Espírito, sob o direcionamento da palavra de Deus. Ninguém fará uma oração correta, uma oração que agrade a Deus, se não for dirigido, impulsionado por seu Santo Espírito. Mas aos que oram, é necessário que eles também mantenham a vigilância. E Paulo aqui diz isso à igreja de Éfeso: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos. A expressão aqui de permanecer atento é fique acordado. Não é tempo de nós dormirmos em nossos deleites, em nossas futilidades, em nossos devaneios, em nossos caprichos, em nosso egoísmo. Não é permitido em dias de dificuldade, em tempos de guerra, nós desperdiçarmos o nosso tempo com aquilo que não é fundamental. Importa que oremos em todo o tempo,
mantendo sempre a vigilância. Precisamos estar acordados diante de cada movimento que nós presenciamos no cenário da saúde, no cenário da economia, no cenário da política, no cenário dos relacionamentos na sociedade. Nossa grande arma é a oração. Não podemos nos furtar de usarmos aquilo que Deus colocou para nós graciosamente por meio de seu Filho, o livre acesso a Ele através de nossas orações. E essas orações não podem ser orações fruto de um coração egoísta, mais uma vez sendo feitas no Espírito, com prontidão e vigilância, devemos persistir por todos os santos. E não apenas os da igreja, mas por todo o mundo. Orar por todas as pessoas, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor por misericórdia, pedindo ao Senhor que revele a sua paz ao coração das pessoas, para que elas consigam enfrentar as dúvidas, para que elas consigam enfrentar os medos, para que elas não caiam na tentação, mas sejam livres do poder do maligno. Igreja, importa que nós oremos, e oremos sempre, invocando o nome do Senhor, colocando em movimento nossa fé e esperança em Jesus Cristo, porque é Ele, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.